queria primeiro passar a palavra para o professor Lisacuri, para que ele faça a sua palestra. Depois nós vamos fazer uma palestra também do professor Eduardo Parente e depois do professor Antônio Freitas, e aí nós vamos fazer o debate com a sintetização do nosso amigo Bruno. Então eu queria pedir ao professor Lisacuri que proferisse a sua palestra neste momento. Obrigado. Poxa, Curi, você está bonito aí. Eu ia falar jovens professores. Nem eu estou me aqui. Bom, eu queria agradecer demais aí as palavras do Arthur. Arthur, meu querido amigo de longa data. Sou muito amigo do seu pai, convivi com seu pai durante longuíssimos anos, tá certo? Desde o governo do Estado de São Paulo, onde eu era diretor-geral. Uri, não começa por aí que vocês vão achar que você tem mais idade que você, verdade, tem. Você foi muito jovem, secretário. Bom, basta dizer que eu já fui vacinado, tá bom assim. Bom, eu queria só registrar aqui que o professor Arthur Roquette sempre foi uma referência. Ele era reitor da Unesp na época que eu era diretor-geral de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, colaborou muito com as políticas de Ciência e Tecnologia de São Paulo como reitor da Unesp, e convivemos por alguns mandatos no Conselho Nacional de Educação e também no Ministério da Educação. Arthurzinho segue a carreira do pai, dinâmica, absolutamente correta, absolutamente dedicada à educação, fixado no ambiente particular, mas, obviamente, focado no Brasil, focado na abertura do espaço público, nos recursos civilizatórios que a educação traz para o desenvolvimento econômico, para os direitos da sociedade. Não é possível mais, eu acho que desde o final do século XIX, nós compreendemos um país sem formação, sem educação, isso é crescente. Se era assim no início do século XX, é ainda mais assim nos anos 20 do século XXI. Portanto, não é possível se imaginar uma nação, um Estado, um território, a atividade econômica, a convivência social sem educação. É nossa prioridade, sem dúvida alguma. Eu agradeço muito o convite e quero, desde já, declarar que o setor particular brasileiro na educação superior entendeu isso já há muitos anos e vem cumprindo com um papel imprescindível para o fortalecimento da formação superior do Brasil, da formação de quadros de vanguarda, de lideranças transformadoras na educação brasileira, e é isso que a gente precisa. E é por aí que eu começo um pouco a nossa conversa. Como o tema é mais aberto, um tema sobre inovação e empreendedorismo, eu preferi que pudéssemos conversar sem auxílio de grandes imagens, etc. E nessa direção é que eu começo a apontar que nós temos alguns desafios para superar até avançarmos nisso. Já vimos superando esses desafios, mas a gente precisa ter consciência que consolidar direitos não é uma tarefa fácil. Não é apenas abrir a vaga, não é apenas contar as matrículas. Consolidar direitos à educação é um trabalho muito mais complexo e muito mais duradouro, persistente e digamos assim, multifacetado. Nós sabemos que as desigualdades no Brasil apontam para um grande desafio para a educação brasileira. 2,5 milhões de crianças fora de escola, cerca de 50% se formam no ensino médio dos que egressam na educação superior. Temos, com todo esforço feito, desde o governo Paulo Renato, que eu tive a honra de participar, 50% de crianças ainda não alfabetizadas no Brasil. Temos ainda 400 mil professores da educação básica pública sem formação adequada. Enfim, temos ainda um impacto grande da dificuldade de aprendizado na educação básica. Infelizmente, ainda há um grande percentual, cerca de 22% de egressos do ensino médio, egressos da educação básica pública, não aprenderam português devidamente. Se a gente for para matemáticas, isso cai a 9%. Quer dizer, 9% dos que egressam na educação pública não sabem matemática profundamente. Esses dados são de 2018,
né? Como eu disse, 24% língua portuguesa, enfim. E aí isso já impacta, né, o grande, digamos, desafio da educação superior no Brasil, né? Que também tem um desafio de cobertura, né? Ainda temos um déficit de cobertura de matrículas em relação a outros países da América Latina, a outros países mesmo estágio de desenvolvimento, e perdemos em muitos países com estágio menor de desenvolvimento que o Brasil, né? Nós temos ainda um problema a vencer na cobertura da matrícula, não é? Se a gente for considerar 18 anos ou mais, a matrícula hoje orbita em torno de 35%, 36%. Se a gente for considerar 18 a 24 anos, a matrícula orbita entre 21% e 22% da população. É muito pouco, não é? Ainda temos, obviamente, que crescer muito para enfrentarmos, não é, o percentual da população com educação superior dos países da OCDE, e ainda precisamos superar, inclusive, os países que não são da OCDE, tá certo? Esse é um desafio constante. A matrícula, por sua vez, sabemos, né, na educação superior, é bastante regionalizada, infelizmente, por mal, né? Não há um equilíbrio regional da matrícula. A região sudeste vence, né, largamente, com 47%. A região norte e centro-oeste, no entanto, vem perdendo matrícula. Era 9% no penúltimo censo, passou para 8% no censo atual, né? Isso é um desafio muito grande, né, de correção de assimetria regional, porque falamos aqui, e por óbvio, né, o impacto regional da educação superior, o impacto regional dos egressos, do movimento que se faz numa instituição de educação superior é muito grande, né? E quem vem fortalecendo um pouco as regiões é justamente o setor particular. O setor particular vem se expandindo por essas regiões e vem, digamos assim, mantendo o mínimo de matrículas, né, considerado necessário para o desenvolvimento regional. Infelizmente, a região norte e centro-oeste precisa de mais impulso. A região centro-oeste caiu mais do que a norte recentemente e precisa de mais impulso, né? Mas isso tem a ver também com aspectos regulatórios, aspectos avaliativos, que no fundo também percorrem o desafio dessa mesa de hoje, que é empreendedorismo e inovação. Obviamente, a partir do esforço das instituições de educação superior, a partir do esforço, né, e do perfil dos seus egressos, a partir do esforço de participação, de interação, né, junto à sociedade inclusiva das instituições, né? A gente pode também ver que a desigualdade está presente na manutenção dos estudantes de educação superior no país, né? Nós temos perto de uma evasão que alcança cerca de 53%, 54%, 55%, né? Em relação à corte dos matriculados, numa análise ano a ano, tá certo? Né? Ao final de um período, a matrícula a cerca de 40% de conclusão e 59% de evasão, se a gente pegar uma corte que vai de 2015, 2014 a 2019, por exemplo, tá certo? Mantendo uma evasão média ano a ano de 53%, 54%. No caso do EAD, essa evasão ainda sobe, vai para 62%, portanto, no caso da pública também não é baixa, as públicas federais alcançam 47% de evasão nessa mesma corte, nesses anos sequentes, né? Isso também amplia a desigualdade, isso também é expressão de uma certa desigualdade e é também expressão da ausência, talvez, de ações de políticas institucionais, não é, estimuladas e, digamos assim, garantidas por um processo de regulação e avaliação adequado. A gente sempre tem que se lembrar disso, não é? Para falar em inovação, no caso das engenharias, por exemplo, a gente tem um total de evasão de 56% nas particulares, né, e de 47% nas públicas, que não é baixo, né? Sem contar que nas engenharias ainda existe um fenômeno que é a dispersão curricular, né?
apenas 60%, 60% a 65%, preciso atualizar os dados para 2020, dos diplomados conseguem trabalhar, quer dizer, não conseguem trabalhar como profissional. Apenas 35% a 40% conseguem trabalhar como engenheiro diplomado, tá certo? Essa dispersão de 60%, 65% é imensa, para o diplomado de engenharia e causa um impacto, obviamente, bastante relevante na competitividade brasileira, no desenvolvimento, na produtividade. Os impactos são diversos, além dos impactos culturais, sociais, de inclusão profissional, etc. Isso tem que ser visto com bastante atenção para que a gente possa estabelecer um juízo adequado sobre a responsabilidade de empreender e a responsabilidade de inovar a partir do esforço das instituições de educação superior brasileira. Esses dados referentes ao fluxo dos estudantes e aos egressos são muito, digamos assim, desestimulantes, aparentemente. Mas, por outro lado, demonstram um esforço imenso que nós temos que fazer no sentido de revertê-los, no sentido de adequar a oferta da educação superior brasileira aos seus grandes desafios econômicos e sociais. É disso, no fundo, que se trata. Um aspecto também inicial que eu gostaria o Arthur vai me lembrar do tempo, o Arthur sabe que eu falo mais do que a minha tia Rosa, coitada, falava bastante. Um aspecto que eu gostaria de fortalecer também e de colocar desde já na mesa de discussão é o aspecto da educação híbrida, da inclusão digital das escolas. Esse é um esforço imenso para que a gente consiga reverter esse conjunto de dados que geram desigualdade e que expressam desigualdade. Qual é a melhor forma de nós combatermos esses dados de desigualdade? Qual a melhor forma de nós estabelecermos uma base, um patamar para que possamos empreender de fato, para que possamos formar empreendedores e agentes transformadores da realidade brasileira, econômica, agentes de inovação no processo de produção e de prestação de serviços. Eu acho que um grande fator que ordena essa transformação do ponto de vista da instituição é o currículo. O currículo é fundamental, é estratégico e é essencial. A gente não consegue construir uma base de formação adequada apenas com a vaga, apenas com a estratégia conservadora de ensino, apenas com os conteúdos, os conteudismos disponíveis e com a infraestrutura adequada para que esses conteúdos e os conteudismos possam ser ativos, tá certo? A infraestrutura pode ser adequada, pode haver livros, doutores, pode haver espaços físicos, etc. Todos aqueles índices de indicadores do processo avaliativo podem estar lá todos bonitinhos, instalados, e pode ter uma péssima articulação de aprendizado, pode haver um péssimo resultado no aprendizado, e isso tem que ser medido, isso tem que começar a ser medido, e medir isso, sabemos, não é fácil, mas esse é um serviço imenso, um estímulo imenso que o processo avaliativo, em sua transformação, pode prestar às instituições, e o regulatório idem. Então, a primeira coisa a notar é que nós precisamos compor políticas institucionais, tá certo? Adequadas ao reordenamento curricular. Quem faz o currículo é a instituição. Quem ordena o currículo é a instituição. Quem decide como vai ser o currículo é a instituição. As diretrizes curriculares nacionais devem ser bons estímulos à construção dessas políticas institucionais. Mas a instituição pode adotar uma política institucional curricular a partir de uma leitura simples da DCM, dos seus artigos, dos seus cumprimentos de face, das suas atenções burocráticas, tá certo? Das suas normas específicas, número de anos, número de horas, etc. Mas o problema não é o número de horas, é o que se faz na hora e como se conceitua o trabalho acadêmico dentro da escola. Esse é o grande problema. Será que está dando certo essa questão de aula, 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 aula? Será que é possível um aluno, e são 63% de alunos do total matriculados no curso noturno? No turno noturno, são 63%, abriga 63% das matrículas. Então, será que é possível um aluno que trabalha, que transporta, que se alimenta de maneira precária, passar quase 4 horas e meia dentro de uma sala e aprender?
né, ouvindo, sem ler, sem escrever, sem interagir com a realidade, sem poder verificar o aprendizado em atividades práticas. Como é que isso é possível? Tá certo? E esse é um limite, né, da gestão curricular muito sério, né, que deve ser revisto, deve ser refletido. Né? A par disso, é importante que os currículos foquem em competências e não foquem o desfile de conteúdos disponíveis na memória. Não foquem apenas os compartilhamentos de blocos teóricos que compõem, né, um curso. É fundamental que os currículos definam competências, definam habilidades, definam atividades socioemocionais e conteúdos socioemocionais para os estudantes de educação superior, a exemplo do que já acontece com a BNCC da educação básica. É fundamental que haja uma mobilização em torno do aprendizado por competência. Dessa forma, o aprendizado vai se dar a partir de conteúdos adequados e formadores, de fato, das etapas necessárias para que se consiga desenvolver o perfil profissional, né, do estudante. É essa a questão mais importante que se tem. Não é? Ninguém consegue visualizar o seu perfil nesse apanhado de conteúdos ao longo de 4 anos. Não é? A memória nossa não aguenta e vira e mexe, a gente já esquece o que aconteceu no ano passado. Não é? Ou no semestre passado, ou no mês passado. É, portanto, essencial, não é, que o conteúdo seja, digamos assim, balizado em relação às competências e que tenha, digamos assim, um objetivo mais amplo do ponto de vista do aprendizado. Há necessidade de ter uma diversidade do aprendizado para que esse conteúdo consiga se estabelecer. Não é? E essa diversidade, obviamente, depende um pouco da inclusão digital, o que nós estamos chamando no Constituição da Educação, já vimos chamando, né, de educação híbrida. Né? A educação híbrida focada não apenas no presencial ou não presencial, ou nas suas relações percentuais, mas a educação híbrida focada numa plataforma de suporte tecnológico, de mediação tecnológica para a formação. Essa é a coisa mais importante. Não é? Essa plataforma permite atividades práticas remotas, permita que os alunos noturnos possam ampliar sua interação com discentes e com docentes, permita que a sala de aula seja usada de maneira um pouco mais seletiva em relação a palestras, a conferências, a assentamentos de conteúdos frente aos desafios das competências, permite que haja compartilhamento de estudantes, entre estudantes, em grupos de estudo, palestras, apresentações. Sala de aula tem que ter uma finalidade dessa natureza. Não é? Ela não pode ser explicitamente o local onde o professor discursa e o aluno escuta, não é? Mediado pela memória. Não é? Isso não dá. Esse aprendizado pela memória, ele é falho. É importante que nós tenhamos a competência adiante e a competência nos iluminando para boas interações com o meio. Essas interações com o meio, essas interações com os ambientes profissionais, essas aproximações aos ambientes profissionais desde o início do curso é que vai formar, não é, o espírito empreendedor, é que vai dar noção do papel da inovação como requisito de atuação profissional do egresso em engenharia, mas do egresso também em ciências econômicas, em ciências políticas, não é? Na área de saúde, tá certo? Isso vale para todos os cursos, todas as áreas precisam de inovação. Não é? As políticas de saúde precisam ser inovadas, não é? Precisam de uma atitude inovadora e transformadora. Tá certo? A educação, o professor precisa inovar em sala de aula, não é, para atender as novas diretrizes da educação média, a BNCC, ele precisa inovar, ele precisa aprender a inovar, ele precisa aprender a transformar. Não é? E ele só aprende isso, não é, definindo as suas competências e interagindo, não é, com conteúdos, atitudes, não é, com as competências. Não se pode imaginar que conteúdos esparsos, não é, despregados desse perfil esperado, não é, sejam, digamos assim, entendidos pelos estudantes. Né? A interdisciplinaridade aí tem um papel fundamental, mas tem um papel na construção mesmo da competência, porque a competência é sempre interdisciplinar. Né? A interdisciplinaridade em confronto com a competência alcança a sua finalidade no aprendizado. A interdisciplinaridade no desfile de conteúdos é mais uma disciplina, né, fora do script original. E o entendimento do estudante acerca daquilo é mais difícil. Né? Então, a primeira questão fundamental para se ter ideia da competência é obviamente,
do empreendedorismo, da inovação, é, obviamente, uma boa estruturação curricular por competência e uma boa política institucional de implantação desse currículo. Não é? E a base tecnológica, a mediação tecnológica, gerando uma nova pedagogia, não é? Que escape da sala de aula, mas que atinja o aprendizado plenamente, não é? Partindo para um mais amplo envolvimento do estudante, e as plataformas tecnológicas são úteis, muito úteis para isso, não é? que aprofundem o diálogo dos estudantes com os professores, e as plataformas tecnológicas são muito úteis para isso. O aluno não precisa ficar subordinado àquele planejamento de aula, ele pode expandir o conhecimento dele em outros momentos, e mesmo escapando da questão disciplinar. Não é? Um bom currículo é flexível, ele não fica preso à disciplina, ele fica preso a temas e aos temas correspondentes às fases de desenvolvimento das competências. Não é? Essa questão é importante. As práticas, aí, como disse, têm uma função fundamental e primordial, não é? E as práticas remotas, aquelas que possam ser ofertadas de forma remota, tem as que não podem, obviamente, não é? Alguns estágios tem que ser olho no olho, tem que ser sentindo o cheiro dos ambientes, mas tem outros estágios, né? Tem outras práticas que podem ser, e essas devem ser ofertadas, e essas devem contar como conteúdo, de fato, como hora-aula, não é? A pesquisa deve contar como hora-aula. Não se pode imaginar, não é, hoje, que a graduação possa abrir mão da presença de pesquisadores, da pesquisa mesmo, da vanguarda da ciência. Como é que a gente vai inovar se a gente não conhece, não é, o papel das patentes, da pesquisa apropriada à produção? Isso é fundamental. Não é? Como é que a gente vai aprender se a gente não sabe como é que o desenvolvimento do conhecimento se deu até lá e quais são as perspectivas, tá certo? De pesquisas que vão ampliar e amplificar a fronteira do conhecimento naquelas áreas. Isso, a presença do pesquisador é fundamental também para que os alunos aprendam não só, né, conteúdos relacionados às competências, mas aprendam também a pesquisar, aprendam a ter autonomia, e o autotrabalho ganhe significados mais amplos do que apenas de tarefas. O autotrabalho ganha um significado de produção intelectual, e não apenas de tarefa. O autotrabalho de leitura, de escrita, possa atingir a produção intelectual do estudante, e essa produção intelectual inserida nas competências possam fazer diferença no seu processo formador, não é? E no alcance do seu papel na sociedade quando ele se formar. Esse é o conjunto de questões que mais importam quando a gente fala de inovação e competência. Não é? O Freitas relatou e eu presidi, não é, há 2 anos atrás, as diretrizes curriculares de engenharia. Foi um trabalho bastante interessante, não é? Difícil para consolidar um consenso nacional em torno da mudança, uma mudança paradigmática mesmo, de uma área tão consolidada e conservadora, não é? Mas conseguimos com o apoio de toda a sociedade. Houve, ao final, uma base unânime. O Freitas fez um trabalho imenso na construção desse consenso, não é? Com a paciência que ele é peculiar. E conseguimos, portanto, transformar os cursos de engenharia em cursos focados em competência, em cursos flexíveis, em cursos onde a avaliação faz sentido como reforço ao aprendizado, como reforço à assimilação das competências, como reforço à produção intelectual do estudante, não é? Como reforço à ampliação da interação entre discente e docente e entre os próprios discentes, não é? E como reforço à busca de conteúdos em aulas práticas, em atividades práticas, em atividades de observação e de conceitos que pudessem surgir a partir da vivência dos problemas, né, enfrentados pelo campo profissional desde o início do curso. Né? Isso já vem sendo implantado, né? Isso vem trazendo resultados já imediatos, muitas escolas já implantaram e já apontam a diferença no processo. Né? Isso vai, obviamente, repercutir positivamente em relação à empregabilidade, em relação àquele dado de dispersão do diploma, que eu disse que apenas 35% no máximo dos engenheiros formados trabalham em engenharia ou em áreas afins. Né? E, portanto, não é só emprego, é o emprego que transforma. É a capacidade do egresso sair da instituição e não ir para uma fila de emprego, mas ele abrir novos empregos. Ele ser capaz de transformar o ambiente produtivo, inová-lo e conscientizar a indústria da sua importância. Porque muitas indústrias precisam de perfis como esse para mudar a sua agenda de produção. Muitas indústrias precisam de perfis inovadores e serviços também
para mudar a sua agenda de trabalho e amplificar a sua relação com a sociedade, tá certo? Numa postura mais assertiva em relação à manutenção do emprego, à produtividade, à competitividade dos seus produtos e dos serviços. Isso é fundamental. Afinal de contas, o Brasil ainda amarga a 72ª, 71ª posição, né, na competitividade do índice global, né, de competitividade no mundo, tá certo? Ainda somos a 99ª nação capaz de introduzir inovação na produção, né? Perdemos de países muito menores que nós, né? E, no entanto, somos a 15ª nação, né, que produz ciência de alta qualidade, mesmo com os sacrifícios orçamentários, etc., presentes, né? Somos a 15ª nação, uma posição bastante adequada, tá certo? Já éramos a 13ª, não caímos tanto assim, né? Mas somos a 99ª nação em relação à inovação na produção. Como é que é possível, né? Se a ciência é conhecimento e a ciência entra na base do processo de inovação tecnológica, né, o que falta? Falta elos, falta perfis, falta egressos na educação superior que produzam, né, esses vínculos necessários à decisão de inovar, não é? E a promoção de mudanças de comportamento, não é? Sejam empresariais, sejam mesmo dos processos de requisitos para o emprego, não é? Seja na interação entre empregados, não é? Que se mude esse comportamento, na interação entre empresas e universidades, tá certo? É fundamental que haja engenheiros capazes de abrir as empresas para inovação e que sejam capazes também de garantir, não é, esses espaços de maneira estruturada, não é? Isso faz muita diferença. É claro que tem problemas de financiamento, tem a questão da bolsa, o mercado financeiro, tudo isso interfere no processo inovativo. Mas vamos falar aqui um pouco do que é possível fazer para melhorá-lo, né? De como conseguimos dar passos para frente e não passos para o lado ou para trás. Não adianta a gente ter uma base de formação conservadora, não adianta a gente ter 8 milhões e 600 mil matrículas, não é? Se nós não conseguimos, não é? Nos nossos perto de 3 ou 4 milhões de egressos, construir uma ação empreendedora, uma ação inovadora, uma ação transformadora do ambiente, não é? Social e econômico brasileiro. Nós precisamos apostar que esses quadros da educação superior é que vão transformar o país. É óbvio. Não é? E nessa direção, a educação privada... Obrigado. Nessa direção, eu achei que fosse um mosquito, mas era um aviso aqui no meu telefone, de um zumbido aqui. Mas esse perfil, né, de egressos é uma responsabilidade, obviamente, das instituições, tá certo? E o setor particular tem uma ampla, não é, participação nesse processo. São 75% das matrículas, como já foi dito. Não é? Veja, o setor privado tem que ser integrado de maneira franca e extensiva e expansiva à pesquisa, à pós-graduação em estrito senso. O setor particular tem que ter garantias institucionais de maior percepção da condução dos seus próprios projetos institucionais e das suas políticas. Ele não pode, a cada política, ser mediado por uma tutela. Ele tem que ter uma certa, digamos assim, autonomia de construção de compromissos adequados com a sociedade. E essa construção de compromisso com a sociedade, com o país, com o futuro, com a economia, é que tem que ser avaliada. Não é? A política institucional curricular tem que ser avaliada. Não é? O esforço de competências e de perfil dos egressos, o êxito dos egressos tem que ser avaliado. Não é? É importante entendermos que nós fomos bastante avançados na avaliação e tudo que construímos foi muito positivo para o país, mas precisamos dar um passo a mais agora. Não é? Precisamos aprender com o que fizemos, não é? E passarmos a ter na avaliação e na regulação um estímulo para a produção, né, dessas autonomias de construção de políticas institucionais, né, de responsabilidade para construir compromissos e para responder pelo êxito institucional, pelo êxito completo, né? Não pelo êxito de uma foto, pelo êxito de um período, mas pelo êxito de um processo formativo, pelo êxito de um currículo, pelo êxito da organização da pesquisa, pelas boas interações entre pesquisa, extensão e formação. A extensão é um capítulo fundamental dessa conversa, não é? A extensão, ela acrescenta empreendedorismo no currículo da graduação, certo? E ela aproxima os ambientes e os desafios inerentes
não é, ao desenvolvimento econômico, onde a inovação é o fator mais dinâmico, não é, e relevante. Não dá para não saber o que é isso durante o curso de graduação. Não dá para não ter essa percepção da importância de cada um de nós, de cada um dos estudantes no futuro do país, de cada uma das instituições no futuro do país. Eu encerro, né, exemplificando que durante a pandemia, né, ainda estamos na pandemia, em um momento não muito agradável do processo de contágio, né, nós conseguimos receber do setor particular uma belíssima lição de reordenamento, de reestruturação de suas políticas nacionais. Né? Ao integrar a educação presencial, o aprendizado não presencial com o presencial, a instituição particular ela repactou, né, com os estudantes um novo estilo formativo. Foi um novo pacto formativo, né, de ampla responsabilidade, né, amplificando o seu esforço no processo formativo, conseguiu deter, né, uma evasão que era esperada e conseguiu, digamos assim, demonstrar, né, que o que vale mesmo é o projeto institucional formador, curricular, né? É o bom entendimento que uma instituição é uma só, é a mesma que pesquisa forma, a mesma que estende forma, por isso tem que haver interações, entender que a formação depende da pesquisa, do pesquisador professor, né? É entender que a mediação tecnológica é um instrumento pedagógico disponíveis em alto volume aos presenciais, não só aos não presenciais. Né? A mediação tecnológica não deve ser um fator de modalização, é um fator de acréscimo, de incremento pedagógico à formação. Não é? Isso vai ajudar, não é, alunos do noturno, alunos do diurno, mas também vai colaborar com o fortalecimento à oferta de cursos para os não e de atividades acadêmicas para os não presenciais, que vão poder desfrutar, né, da mesma articulação de práticas remotas, de palestras, de interações, de estágios que os presenciais. Né? Essa questão é a mais relevante. A vocação híbrida é a vocação do aprofundamento das formas de aprendizado, não é? Cognatas aos desafios contemporâneos, atentas aos desafios contemporâneos, não é? E que não pode ser uma forma de percentualizar a formação. Isso já está perdendo absolutamente o sentido. Os não presenciais devem receber a mesma formação dos presenciais, e os presenciais não devem, digamos assim, ser frustrados em relação ao acréscimo incremento de tecnologias e bases tecnológicas no processo de aprendizado. Né? Se tivéssemos já essas políticas inseridas antes da pandemia, teríamos um impacto bem diferente. Né? Mas aprendemos com a pandemia e conseguimos descobrir que a questão da presencialidade e não presencialidade não é o foco. A questão focal, de fato, são as metodologias, as pedagogias de aprendizado, o esforço de transformar o aprendizado, não é, em desenvolvimento social, em crescimento social, o esforço de focar o aprendizado em prioridades como as referentes à inovação, as referentes às alterações e aos aprimoramentos das políticas públicas sociais, não é? E, sobretudo, não é, o aprendizado como forma de amplificação de um direito básico, de amplificação e consagração do direito à educação, que é de fato, não é, o direito à inclusão social, ao direito humano básico, essencial, ao respeito, não é, e à atividade coletiva que gera progresso. Essa questão é fundamental, não é? E para gerar progresso tem que haver respeito, entendimento e consolidação das bases sociais a partir do quê? A partir do conhecimento mesmo. O conhecimento é capaz de igualar, não é, essas bases e é capaz de transformar o espaço público num espaço de convívio, de aprendizado e aprendizado continuado. Não é? Portanto, eu queria só agradecer essa oportunidade, não é, fortalecer essa ideia, né, que a inovação e que o empreendedorismo depende fortemente de currículos, que depende de políticas nacionais, que dependem de um processo avaliativo e regulatório que os estimule, tá certo? E que seja capaz de substituir a tutela pelo desenvolvimento acadêmico, pela perspectiva e pelo desafio de superar os seus próprios limites, as instituições superarem seus limites, e não tratar as instituições como atentas aos limites impostos por formulários e por técnicas burocráticas, não é, de resposta, não é, à aderência a um tipo de
digamos assim, de normalidade. Não é? Nós precisamos recusar essa normalidade e irmos muito além. A instituição tem que ir muito além dos instrumentos avaliativos, ela tem que ir muito além do processo regulatório, ela tem que servir à sociedade com um compromisso profundo, contínuo e perene. Não é? E é isso que tem que ser avaliado, é isso que tem que ser regulado. Obrigado, não é, aos organizadores, obrigado ao Fórum. Né? Foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigado, Arthur, ao Celso, a todos que participaram. Queria cumprimentar o Eduardo Parente e o Freitas, meus colegas hoje aqui, e desejar a todos, né, uma boa tarde. Muito obrigado, viu, Curi? Ouvindo a todos, tá certo? Eu só queria acabar com uma frase, para mim, muito importante, que é a seguinte, Arthur: sem educação o Brasil não aprende. Obrigado. Não, olha, parabéns pela sua fala, e você sempre nos traz e nos brinda com muita inteligência. O Curi, ele vem desenvolvendo política pública há tantos anos, há tantas décadas, e tão próximo, não é? Do centro de convergência das decisões, que é muito importante ouvi-lo sempre, não só pelo conhecimento, pelos dados estatísticos, mas sobretudo pela sua competência e pela sua inteligência. Essa questão da percentualização, mais uma vez, Curi, parabéns. Eu concordo em número, gênero e grau contigo. Não dá para percentualizar. Isto é uma coisa que precisa ser superada, precisa ser passada para trás, que fique no passado e que a educação prevaleça na sua plenitude, que é o que o Curi estava aqui nos dizendo e nos construindo nessa bela narrativa.